Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de software. Hoje a gente vai falar da engenharia de requisitos, né? Então a gente falou lá do processo do desenvolvimento do software, né? Inclusive vimos nos papéis, né, que são desempenhados dentro desse processo de desenvolvimento de software, que a análise de requisitos ela é muito importante. Aqui a gente vai destrinchar um pouco melhor isso e vai alçar isso ao conceito de engenharia de requisitos, né? Então os requisitos eles são as descrições de que tarefas os softwares devem realizar a fim de atender às necessidades do usuário. Os requisitos devem definir os limites e os propósitos que esse software deve atender. Então perceba, né? Quando o cliente, né, quando o interessado pelo software, por aquele sistema, procura uma equipe técnica para ser desenvolvido o sistema, ele conhece quais são os requisitos que esse sistema precisa atender. Mas muitas das vezes ele não sabe, né, e nem deve, nem precisa, na verdade, conhecer as questões técnicas desse sistema. Ele conhece as dores, ele conhece as necessidades, ele conhece o propósito que o sistema deve solucionar, deve resolver. Então, o trabalho da engenharia de requisitos é fazer essa tradução, é traduzir o que o interessado, o que o cliente precisa, o que ele busca, né? Qual é a solução que ele quer atender, qual é a dor que ele quer atender dentro do negócio dele, dentro da lógica do negócio dele. E a engenharia de requisitos vai traduzir isso para um ferramental tecnológico que visa atender isso. Então a engenharia de requisitos ela é em si um processo, né, dentro do processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a engenharia de requisitos ela vai ter que ter várias fases. Primeiro você vai ter que buscar esses requisitos. Muitas das vezes o cliente ele nem sabe exatamente o que ele precisa, né? Isso é bastante comum. E, como eu disse, né, você precisa fazer uma tradução do que ele precisa, né? Você precisa traduzir aquelas necessidades em conceitos técnicos. Então, para isso é feita uma análise, né? E depois da análise, né, e você valida essa análise junto ao cliente, você modela, você cria ali toda a modelagem de que requisitos precisam ser atendidos por esse sistema, tá? Então, um conceito que a gente precisa inicialmente separar é que você pode ter os requisitos de usuário e os requisitos de sistema. Os dois, perceba, os dois se complementam, porém, eles são diferentes. O que é o requisito de usuário? Requisito de usuário são declarações em linguagem natural. Que é linguagem natural? A linguagem que eu estou usando aqui com você, né? Não é a linguagem de sistema, de programação. E essa linguagem natural vai fomentar o quê? Diagramas, para facilitar a compreensão desses requisitos. Então, esses requisitos, né, que são feitos em linguagem natural, eles vão descrever o quê? Os serviços que se espera que o sistema forneça. Isso em linguagem natural, isso na linguagem da lógica do negócio, de quem está buscando, né, do usuário, no caso, ou do cliente. Por outro lado, você tem os requisitos de sistema. Os requisitos de sistema são descrições mais detalhadas das funções, serviços e restrições operacionais do sistema. Tá? O documento de requisitos de sistema, às vezes chamado de especificação funcional, deve definir exatamente o que será implementado. Então perceba, o requisito do usuário ele vai anteceder os requisitos de sistema, né? É por meio do entendimento dos requisitos do usuário que se desenha os requisitos de sistema, certo? Então o requisito do sistema ele vai falar de funções do sistema. Não tem como você definir as funções se você entender exatamente aquilo que tem que ser atendido. E os requisitos de sistema eles se referem ao que o sistema faz. Os requisitos do usuário é aquilo que precisa resolver, né? São as soluções que precisam atender, o propósito que o sistema precisa alcançar. Essa é uma primeira diferenciação. Uma segunda diferenciação muito importante são os requisitos funcionais e os não funcionais. O que são requisitos funcionais? Eles se referem às funções específicas que o sistema do software deve executar. Então ele descreve lá para o sistema o que ele faz em termos de comportamento, funcionalidade. Então ele está geralmente definido em termos de entrada, processamento e saída. Né? Entrada, saída e o que ele faz, como ele se comporta. Requisito funcional é o que o sistema faz, né? Quais são as funções. Então, um exemplo, né? O sistema deve permitir que os usuários façam login com o nome de usuário e senha. Uma função. Então, o sistema deve fazer login, utilizando o quê? Usuário e senha. Então, tem a entrada e tem a saída, que seria login. Né? Qual é o processamento? O processamento ali de autenticação, certo? Então, é uma função que o sistema tem. Um segundo, o programa deve permitir que clientes adicionem produtos ao carrinho de compra, visualize o resumo do pedido e realize o checkout para efetuar a compra. Aqui é mais de uma função, mas perceba,
ele está determinando o comportamento do sistema em termos de funções que esse sistema realiza. Vamos seguindo. O requisito não funcional descreve a característica de qualidade desse sistema. Então, olha a diferença. Lá eu estava falando de comportamento. Aqui eu estou dando as características de qualidade, as coisas que cercam o comportamento de um sistema. Então eles não estão diretamente relacionados a funções especificamente, mas sim a algum atributo que essas funções realizam, que esse comportamento do software realiza. Então ele vai estar relacionado à qualidade, ele vai estar relacionado a desempenho, segurança, como a gente acabou de ver, né, aquele exemplo lá de autenticação, a usabilidade, né, a facilidade de compreensão ali e a confiabilidade desse sistema. Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, ó, o banco de dados, né, deve ser capaz de processar consultas complexas em menos de 5 segundos, mesmo durante períodos de pico de uso. Então, olha aí um requisito não funcional de qualidade relacionado ali ao desempenho. Olha aí o conceito de escalabilidade que a gente explorou nos vídeos passados, né? Ué, Rian, escalabilidade, o que é isso? Se você não sabe, é porque você não assistiu os vídeos anteriores, né? Não está acompanhando a série um vídeo após o outro, assistindo o vídeo do início ao fim, né? Recomendo que se inscreva no canal, assista a série inteira, inclusive tem outras séries que te ajudam a complementar o conhecimento, né? Você tem a série de programação, inclusive, né, que vai complementar o conhecimento aqui na engenharia de software. Mas olha aí um requisito que atende, né, a propriedade de sistemas modernos de escalabilidade. E perceba, aqui eu não estou falando de função exatamente. A função existe, é uma função de consulta. Mas eu estou falando da qualidade, de um atributo em relação a essa função. Um outro exemplo, né, o sistema de login deve utilizar um algoritmo de hash forte para armazenar as senhas do usuário e implementar medidas de proteção contra ataques de força bruta. Olha aí, outro requisito não funcional relacionado a um atributo de segurança. Então, o exemplo funcional anterior, a gente falou de quê? De um sistema de autenticação, uma função de autenticação. Para acessar o sistema, eu preciso autenticar. Preciso botar nome, usuário, senha, login. E aqui eu estou falando de um atributo não funcional relacionado a essa função. Então, ele não é funcional, mas ele se refere a um atributo dessa função. Vamos seguindo, né? Então, como a gente disse, né, a engenharia de requisitos ela se coloca como um processo. No início desse processo, a gente precisa fazer a descoberta, porque, como eu havia falado no início, muitas vezes, né, o interessado, o seu cliente, quando ele busca a solução no desenvolvimento do software, ele nem consegue explicar exatamente aquilo que ele precisa. Muitas vezes a tradução do que ele precisa, o propósito do que ele quer atender, precisa ser traduzido pelo profissional de análise de requisitos. Isso é muito comum. É esperado que os profissionais se especializem em suas áreas de atuação, cada um desempenhe seu papel com uma qualidade melhor. Então, na fase de descoberta de requisito, o objetivo é muito simples. A gente vai entender as necessidades e expectativas que os stakeholders, né, que os interessados têm, e vamos capturar esses requisitos de forma clara e precisa. Isso envolve a identificação, a análise, a documentação desses requisitos para o sistema de software. Então, várias ferramentas podem ser utilizadas para você fazer todo esse processo, né, toda essa tarefa, esse trabalho de descoberta. Então você pode fazer entrevistas, você pode fazer workshops com os usuários, né, os possíveis usuários desse sistema. Você pode fazer uma série de questionários estruturados, não estruturados. Você pode fazer prototipagem, que seria você desenvolver ali um sistema bem simples, muito simples, colocar em uso, submeter aquilo ao uso de um possível usuário e ele já ir identificando ali o que esse sistema precisa ou não atender, coisas que ele precisa, coisas que ficaram faltando. Então a prototipagem é uma ferramenta também bastante utilizada, né? Às vezes você pode ir em loco, ou seja, pode ir lá no local do usuário, onde ele utiliza esse sistema. É um sistema de gerenciamento de uma clínica de veterinária. Vai lá na clínica veterinária e vê como é que é o atendimento, como é que é o processo de atendimento. Tem que registrar pedido, tem que cadastrar um veterinário, tem que cadastrar uma consulta, tem que cadastrar um produto pet. Então são várias as ferramentas que ajudam, né, esse processo de descoberta de requisitos. Depois, né, ao longo desse processo, é preciso fazer a validação dos requisitos. Então perceba, não dá para a gente achar que você vai utilizar essas ferramentas de descoberta de requisitos, vai documentar isso e pronto. Vou desenvolver todo o projeto em cima daquilo. Não dá para pensar que é assim. Na verdade, a engenharia de requisitos ela se dá em torno de um ciclo de validações. Perceba, você vai no cliente, você vai no usuário, observa, faz a descoberta, faz a análise, valida esses requisitos, documenta. É isso mesmo? Volta, faz a prototipagem,
testa de novo. Então perceba, você tem um ciclo de validação deste requisito. Por quê? Porque essa fase é uma fase muito importante para o resto do projeto. Não adianta o desenvolvedor lá na frente escrever o código base baseado em requisitos que não foram validados. Né? O usuário, o cara que vai usar, ou o cliente que precisa do sistema, se ele não validou, o desenvolvedor não vai desenvolver uma coisa que vai ter utilidade. Então não adianta. Esses ciclos, né, de validação são muito importantes. A forma como esses ciclos ocorrem tem tudo a ver com a metodologia de desenvolvimento que a gente conversou nos vídeos passados, né? Se ele vai ser uma metodologia ágil, se vai ser tradicional, se vai ser em cascata. A gente já conversou sobre isso, mas a ideia é o seguinte: existe um ciclo de validação desses requisitos para que ele possa fomentar o projeto daqui para frente, certo? Então, não dá para a gente também imaginar que você vai fazer toda essa análise, né, e não vai produzir uma documentação. Essa documentação é muito importante, ela determina ali, né, o encerramento de toda essa análise de requisitos. Então ele cria ali no final uma documentação de requisitos, né, tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais, né? Ou seja, tudo aquilo que o sistema precisa fazer e como ele deve fazer. À medida que a equipe vai desenvolvendo, é possível, né, ao longo dessas validações, que possa haver ali um feedback, né, que possa surgir novos insights, que possam surgir, inclusive, novos requisitos. Isso é muito comum, né? Às vezes, o fato de o cliente não saber exatamente o que ele quer, quando o sistema aparece para ele, ele passa a identificar novas necessidades para esse sistema. Isso é extremamente comum, né? Ele nem relatou isso lá no início, mas quando o sistema chega para ele, ele fala: pô, mas de repente esse sistema poderia fazer isso aqui a mais. Isso é extremamente comum. Então a documentação de requisitos, ela tem essa dinamicidade, né, ao longo do desenvolvimento do software. Então esse documento ele vai descrever, né, o funcionamento do sistema, como eu disse, né, de forma detalhada. Porém, olha que importante aqui, eu não vou estar detalhando dentro dos documentos de requisito implementação e linguagem de programação. Eu não estou falando de tecnologia. Então vamos ver aqui, ó, um exemplo aqui simples de um documento de requisitos, um sistema de gerenciamento de tarefas. Então tá lá, né, a introdução, sistema de gerenciamento de tarefas, um SGT, né, o nome aí, é uma aplicação web, né, a gente já falou de aplicação web. Se você não sabe o que é, precisa assistir os vídeos anteriores, se inscreve no canal para você acompanhar os vídeos. Então foi desenvolvido para ajudar indivíduos e equipes a organizar e acompanhar suas tarefas diárias, né? Então, muito simples, né? Tá aí uma descrição geral do que esse sistema precisa atender. Quais são os requisitos funcionais desse sistema? Ele precisa cadastrar o usuário, né? Então o usuário ele vai cadastrar, vai fornecer seu nome, usuário, senha. O funcionário ele vai fazer login, ele vai se autenticar nesse sistema. Então é um aspecto aí de segurança, né? O usuário podem fazer login utilizando o nome de usuário e senha. Ele vai adicionar tarefas, né? Mais uma função nesse sistema. Então o usuário ele adiciona novas tarefas para que ele possa fazer o gerenciamento, né? E ali tem descrição, a data, né? E a visualização da tarefa, né? Então o usuário deve visualizar todas as tarefas cadastradas, organizadas por data de conclusão prevista. Então, são os requisitos de função. O que esse sistema deve fazer? Agora vamos descrever os requisitos não funcionais, que é o quê? São os atributos das funções que ele desempenha. Então, olha só, um requisito não funcional relacionado ao desempenho. O sistema deve suportar até 1000 usuários simultâneos e ter um tempo de resposta para ação de usuários de até 2 segundos. Olha um aspecto de desempenho. Um aspecto de segurança. As senhas do usuário devem armazenar de forma segura o acesso às informações do usuário e deve ser protegido por autenticação e autorização adequada. Então, um aspecto de segurança em relação à autenticação, ao acesso à plataforma. Tá? Então, aqui um exemplo bem simples do que seria uma documentação depois que você faz todo o processo de engenharia de requisitos. Então, para esse vídeo foi isso, tá, pessoal? Para vocês conhecerem mais um pouco sobre esse tema. Obrigado por assistir até agora. Se gostou do vídeo, peço que curta, né? Compartilhe com o que você acha que possa achar interessante. Se quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica em relação ao conteúdo, né? Ou alguma sugestão, inclusive, de conteúdo aí para o canal, para a série, fique à vontade para comentar e até o próximo vídeo.